Dia após dia, o empresário que tem um estoque, que trabalha com logística, ele tem uma grande preocupação, que é o custo, né? Você já sabe, e eu já falei isso em outros momentos, em que um dos maiores custos que nós temos quando a gente trata dentro da logística é a gestão de estoque, é o estoque. O estoque é tiro parado, o estoque é mercadoria que não estou vendendo, é um investimento que eu fiz que não ficou pronto ainda. Então tem essa questão, que a gestão do estoque ela custa caro. E por isso surge-se então a necessidade de novas metodologias para que eu consiga ter de fato um resultado muito melhor, gastando menos, trabalhando talvez menos, tendo menos processos e assim eu ter um resultado efetivo. E aí é o que a gente vai aprender hoje sobre logística enxuta. Logística Lean, né? Que logística enxuta vem do termo em inglês logística Lean, que é pequeno, curto, enxuto. Então esse conceito ele se baseia no sistema de produção enxuta, que é proposto pelo Toyota, né? Então a Toyota, você deve conhecer a marca de carros Toyota. A Toyota é uma empresa japonesa que revolucionou a questão logística, revolucionou a forma como a gente trabalha o estoque, como a gente trabalha a produção, como a gente trabalha vários outros conceitos dentro da logística, dentro de estoque, dentro da armazenagem. Então, esse conceito de logística enxuta, logística lean, se baseia muito nisso. Tem por objetivo a identificação de processos que realmente agregam valor aos clientes, produtos e serviços que eles estão realmente dispostos a pagar, e a redução dos desperdícios ao longo das etapas, seja de tempo, seja de material, seja de mão de obra. Um grande exemplo disso está presente nos níveis de estoque da empresa. De acordo com a filosofia da logística enxuta, os estoques, né, são os pulmões da empresa, e de segurança, né, revelam a ineficiência dos processos, visto que representam um capital parado que poderia ser investido em outras atividades. A gente tem aqui, né, o estoque pulmão, que é caracterizado por um estoque, como a gente fala que o estoque é o pulmão da empresa, nós temos esse conceito de estoque pulmão, aonde esse estoque pulmão é uma quantidade pequena que eu sempre estou mantendo, eu sempre estou comprando e ela sempre está saindo. Aquele estoque assim, imagina só que eu venda cerveja, você vende bastante cerveja. E aí o que acontece? Em vez de você comprar um grande estoque, você está toda hora comprando um pouquinho, toda hora igual um pulmão, né? Ele inspira, expira, né? Então toda hora eu estou comprando um pouquinho, estou colocando lá dentro e está saindo. Eu nunca tenho um estoque. Eu sempre tenho esse estoque pulmão, tô assim, ó, tô toda hora fazendo assim. E eu também tenho um estoque de segurança, que é aquele estoque tipo, eu preciso de 1.000 unidades, eu vendo 1.000 unidades durante uma semana. Então o que eu preciso? Eu preciso de 1.000 unidades. Aí eu venho para o estoque de segurança, que é o quê? Ter lá 1.500 unidades, porque esses 500 ali é a minha segurança, caso eu tenha um pico de vendas, caso aconteça alguma coisa. Então, esses dois conceitos de estoque, por exemplo, dentro da logística enxuta, diz o seguinte, poxa, isso é dinheiro perdido. Por quê? Porque o estoque pulmão, como eu nunca tenho um estoque, eu sempre estou comprando e vendendo, a quantidade que eu compro, a quantidade que eu vendo, eu sempre estou pagando mais caro na hora da compra, né? Eu sempre estou pagando mais caro, vendendo por um preço talvez mais barato. E o de segurança, ele é dinheiro parado. Eu sempre estou ali com, no caso aqui desse exemplo, 500 unidades desse dinheiro parado, tanto que eu poderia pegar esse dinheiro e investir em outro ponto, né? Eu poderia ter colocado esse dinheiro em outro produto, talvez, que teria saída, ou né, comprar outras questões, ou fazer algum investimento em marketing, alguma coisa para aumentar a minha venda, eu sempre estou ali mantendo esse estoque, que talvez ele não vai me dar o resultado que eu espero ter. Então, a gente tem esses dois exemplos aí já para a gente iniciar a nossa conversa sobre logística Lean. E quais que são as vantagens da logística enxuta, né? Então, primeiro, eu tenho um aprimoramento dos resultados, depois o aumento da eficiência. Os processos, eles são mais enxutos. O que é um processo enxuto? Imagina só que dentro do processo, eu tenho compra, eu tenho armazenagem, eu tenho estocagem, eu tenho etiquetagem, tenho embalagem, tem um monte de coisa. O processo enxuto, ele vai fazer com que eu tenha aquele processo, ele vai existir, mas ele vai ser bem reduzido. Tipo, olha, vai ser bem mais rápido. E dessa forma eu consigo ter redução de custos e oferecimento de produtos e serviços que realmente agreguem valor ao cliente, que são os principais benefícios que a logística enxuta vai oferecer. Além disso, ainda é possível obter maior qualidade na produção e oferta de serviços, aumento da produtividade e eliminação dos excessos ao longo de toda a cadeia logística. Então, quando eu penso na minha logística enxuta, eu tenho que pensar no seguinte: eu preciso ter uma conversa muito boa entre vendas e logística para que eu consiga entender quais são, de fato, os serviços e produtos
que agregam valor para o meu cliente e se esses serviços e produtos eles vão fazer sentido dentro da minha logística enxuta. Porque pensa só, imagina só o seguinte, imagina que você está enviando o produto para o seu cliente. E aí você tem a embalagem. Dentro da embalagem você gasta com uma caixa personalizada e tal, uma coisa bonita. Se isso está agregando valor no seu produto e o cliente está satisfeito, poxa, legal, faz todo sentido eu manter. Mas e se não está? E se de repente todo aquele serviço que eu perdo, todo de embalar, aquele serviço de custo da embalagem, né, toda aquela questão não serve para nada, não vai agregar para nada para esse cliente. Porque o que ele quer é o produto, ele não quer a embalagem. Então talvez não faça sentido. É claro que eu vou manter uma embalagem que tenha uma qualidade, que eu vou garantir a qualidade do meu produto, só que eu não vou fazer uma embalagem tão cara, vou reduzir ali e tudo mais. Mas eu penso dessa forma e eu começo a eliminar excessos. Então, excessos pode ser igual, eu já falei, de tempo. Às vezes eu estou perdendo muito tempo numa tarefa, essa tarefa não precisa, né? Tem uma frase que é bem legal, melhor feito do que perfeito. Então, talvez, se eu quero fazer algo com muita perfeição e tudo mais, eu vou perder muito tempo e o meu resultado não vai ser tão legal. Então, poxa, eu diminuo aqui, eu vou fazer uma coisa mais simples, mas que vai dar bom, que vai ser eficaz. E também eu tenho custos, né? Eu vou reduzir custos, perdas e também, né, de processos. Então, eu preciso dessa visão aí da logística enxuta. Pilares fundamentais da logística enxuta, então, a gente tem 3 pilares fundamentais que devem ser seguidos para que a logística Lean possa ser aplicada. O primeiro é a gestão do estoque mínimo. Então, eu sempre tenho que pensar qual que é o estoque mínimo necessário para eu conseguir ter a minha atividade realizada. Eu penso o seguinte, imagine no exemplo da venda de bebidas. Eu sempre gosto de pegar o exemplo da venda de bebidas, que é bem simples. Imagina que você tem lá, diariamente, você vende 100 unidades. Vezes um mês, você vai ter uma venda, se você vender todo dia, de sábado a domingo, de domingo a domingo, né, você vai ter uma venda de 3.000 unidades. Ou seja, esse é o seu estoque mínimo para que tu consiga atender a população, para que tu consiga atender tua demanda. Só que aí tu precisa gerenciar muito isso. Por quê? Pode ter picos de venda? Sim, pode ter picos de venda. E aí eu preciso comprar mais, caso isso aconteça. Só que eu não vou focar em comprar, 5.000 unidades para eu ter estoque de segurança, porque às vezes não adianta. É claro que quando eu falo disso,